Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou Keila Batista, professora de História, e vamos aí continuar discutindo esses assuntos, né, referentes à primeira série do ensino médio. Na aula passada, nós começamos a discutir sobre essa expansão europeia, né, e a consequente conquista da América, né? Nós discutimos a questão de humanidade, né, desse primeiro encontro aí dessas pessoas que estavam aqui com os europeus. E hoje, novamente, né, nós vamos aí continuar discutindo essa conquista europeia, né, mas na perspectiva dos moradores, né, dos nativos, dos ameríndios que viviam então aí nessa América, ok, pessoal? Então, assim, como nós discutimos a aula passada, né, os europeus chegaram, né, os indígenas eles desenvolveram formas de violências, né, de resistência, algumas com violências, outras sem. Essa dominação ela não foi da mesma forma em todo o território americano, né? E aí hoje nós vamos falar um pouco mais sobre essa violência, né? Porque como a gente discutiu, a conquista da América foi um dos fatos históricos, né? Mais desumano, assim, um dos mais desumanos por conta de tanta dizimação de pessoas, né? Então, assim, dentro dessa perspectiva da violência contra os indígenas, né? Nós temos também a questão que nessa conquista da América, os europeus eles utilizaram também tanto essa força militar como a dominação cultural. E isso aqui também é uma questão muito forte, né? Porque além de matarem os corpos físicos também, houve uma dominação cultural, né? Algumas práticas culturais, elas deixaram de existir, né? No decorrer do tempo, dentro do processo de aculturação, essas práticas morreram. E essa dominação cultural, ela vem trazendo essa cultura europeia como a superior, como a correta, né? Aí a gente tem um choque de culturas porque o europeu ele vem vestido, né? Na verdade, ele vem bem vestido, porque a Europa era fria, né? E aqui na nossa América, em alguns lugares, como aqui o Brasil, é um clima tropical, né? Então, os indígenas, eles estavam, no nosso caso da América Portuguesa, sem roupas. E o europeu estava vestido, né, com armaduras. Então, para o europeu, o fato do indígena estar pelado, aquilo fazia com que a cultura ela fosse bem inferior, né? Se sentiam, assim, superiores pela questão da vestimenta, a língua, a música, né? Então, todos esses fatores culturais foram também dizimados e temos também essa dominação, que é muito cruel, né? Também dentro de uma sociedade, porque os povos indígenas, eles são de uma cultura oral, né? De geracional, que é passado de gerações em gerações. E aí, então, a colonização, aí, essa conquista também traz aí essa dominação para apagar quase literalmente nessa cultura indígena. Claro que a gente tem ainda algumas resistências, tá, pessoal? Dentro desse contexto, nessa conquista também, a gente tem o lado cruel, né? Que são aí as armas militares, que é o uso dessas armas de fogo, né, pessoal? Porque o indígena ele não tinha proteção, ele não conhecia, né? E os espanhóis, né, os portugueses, eles vêm então com essas armas bem desenvolvidas, né? Como os mosquetes, né, o arcabuz, o canhão, né? Foram utilizados então pelos conquistadores, né? O que evitava o combate corpo a corpo, que era onde os indígenas eles poderiam se sobressair, né? Que seria ali na luta mesmo no corpo. E como essas armas eram desconhecidas pelos indígenas, né? A explosão também dos tiros provocava muito susto, né? Que é como a gente discutiu, questão cultural, eles não eram acostumados. Então, aquela explosão, aquela fumaça causava muito susto aí para os indígenas, tá, pessoal? Aí a gente tem uma representação, né, desse extermínio aí dos indígenas, né, com a chegada, então, desses europeus na América, né, que se encontra aí no Museu do México, onde aí é relatado esse confronto, né, entre as armas de fogo e as flechas, que a gente vai ver um pouquinho já, tá? Outra questão também é o uso do cavalo, né?
porque os indígenas, eles desconheciam o cavalo, né? E é muito interessante que alguns chegavam a associar a uma só pessoa. O homem montado em cima do cavalo seria uma só pessoa, eles não dissociavam aí, esse animal que eles não conheciam, né? Então aí o cavalo, ele permitia aos conquistadores espanhóis grande mobilidade, né, durante os combates, e os indígenas não conheciam esse animal. E por isso, claro que o temiam. Além disso, no princípio da conquista, os indígenas supunham que o cavalo, né, como eu falei para vocês, fazia parte do homem, né, era inseparável. E aquilo também assustava, né, porque você via um homem, mas via outra cabeça, né? Via além das pernas e pés, também tinham patas. Então, assim, a questão psicológica dessa conquista também, ela foi muito cruel, tá, pessoal? A gente tem aí também o aço, né? Que ele começa a ser utilizado, né? Ele é utilizado aí para fabricar, então, aí essas armas mais resistentes, né? Como as espadas, as lanças, os punhais, os escudos, né? Que davam, então, aí uma vantagem para esse conquistador, né? Porque nós tínhamos espadas de ferro contra lanças de madeira, né? Então, aí o aço, ele vem trazendo essa superioridade nesse quesito de armamentos aí também para o europeu, tá, pessoal? E já, né, como a gente viu, né, as principais armas empregadas, utilizadas pelos indígenas eram arcos, né, flechas envenenados, né, pedras, lanças, machados, né, e atiradeiras de pedra. Então, claro que dentro desse contexto do poderio militar, né, pessoal, a gente tem aí, né, a grande vantagem dos europeus. Também, pessoal, uma questão que a gente já discutiu na nossa aula passada, mas também que é um dos resultados do extermínio dessa população, é as doenças contagiosas, né? A gente atribui muito a guerra, ao extermínio, a lança, a espada, o canhão, mas as doenças também, elas dizimaram grande parte da população, né? Então, assim, para compreender essa conquista, deve-se levar em conta outro elemento significativo, que seriam as doenças contagiosas europeias, como o sarampo, né, o tifo, coqueluche, né, a varíola, gripe. Essas doenças que esses indígenas, né, eles não tinham preparação e para eles eram aí letais, né? E aí, claro que essas doenças, né, algumas, elas se espalharam rapidamente numa grande epidemia, né, chegando aí a acabar até com povoados inteiros, porque os indígenas, eles, né, viviam livres, não conheciam esses tipos de doença. E claro, né, que a história diz que essas doenças também acabaram aí, ajudaram a dizimar essa população, né. E aí, falando desses impactos, a gente tem aí, né, esse quesito que os indígenas, eles sofreram. Então, esse impacto tanto físico e psicológico. Psicológico no sentido, né, que muitas vezes eles achavam que estavam sendo castigados por seus deuses, né, e acabavam se entregando, então, a esse sofrimento, né. Eles imaginavam que os europeus eram deuses, então que aquilo seria um castigo, que seria o destino deles, e eles acabavam se entregando, morrendo de depressão, né? Questões muito complicadas, tá? Também uma questão que favoreceu essa conquista foi referente aí às rivalidades indígenas, né? Porque vamos ler um pouquinho aí a nossa informação, depois a gente discute um pouco melhor sobre isso. Na América Espanhola, as relações entre os diferentes povos caracterizavam-se muitas vezes pela opressão de um povo sobre o outro, né? Eu acho que vocês já com certeza devem lembrar aí dos Incas, dos Maias, dos Aztecas, né, que estabeleceram grandes impérios aí antes da chegada do europeu, né, que costumavam submeter, né, pela força os vizinhos, os povos vizinhos, exigindo o pagamento de tributos em bem ou serviços, né. Os povos dominados parecem ter festejado, a princípio, né, a chegada desses espanhóis, né, com o qual aí eles passaram, então, inicialmente a colaborar, porque eles eram subjugados, né? Ou como os astecas, um grande império, né? Que dominou um grande território. Então, esses povos que foram subjugados, inicialmente eles começaram a comemorar aí, né? Esse outro que chega e subjuga o império, mas aí depois eles perceberam que estariam, então, nesse mesmo barco, tá, pessoal? A
escravidão, né, assim como a escravidão negra na nossa América portuguesa, ela se faz muito presente aí com os indígenas, tá, pessoal? E aí, falando de América, a escravidão indígena na América, ela se dá de fato, né? A gente tem essas rivalidades e os índios, eles são utilizados aí para o trabalho. Com relação a essa escravidão, a gente tem assim que populações indígenas inteiras, elas foram removidas de suas regiões, né, de origem, para irem para outras regiões trabalharem, né? Além do deslocamento e da perda da liberdade, os ameríndios sofreram com as mudanças impostas no tipo de alimentação e no regime de trabalho, uma coisa também muito cruel, né? Outra consequência dessa escravidão, né, que ultrapassava aí o limite, o aspecto individual do ser humano, foi a desestruturação, né? Se desestruturou, né, essa organização social e produtiva indígena. Então, aí teve toda uma questão por conta dessa escravidão, que sociedades elas foram tiradas do lugar, sociedades desestruturadas, né? O ritmo de trabalho. E aí eu queria só acentuar para vocês que os colonizadores também eles utilizaram alguns mecanismos de trabalho dos indígenas, né? Como a mita, onde os indígenas iam em determinados dias para uma região, depois voltavam. Então, eles utilizaram aí, então, alguns conhecimentos e algumas práticas que os indígenas já utilizaram aí referente ao trabalho, tá, pessoal? E aí também a gente tem a imposição religiosa, né? Que aí na colonização, o ato de fincar uma cruz, né, significava então aí uma conquista, né? Agora chegando aí uma terra, né? Essa civilização chegando. E aí dentro desse caráter religioso, nós vamos ter catequeses, né, batismo, educação das crianças, a conversão dos líderes indígenas, né? E uma coisa muito interessante também são as missões, que elas são organizadas, que aí depois vocês podem pesquisar um pouquinho melhor sobre isso. Eu dou a indicativa de um filme, né, indicação de um filme chamado A Missão, que conta aí a história desses aldeamentos na nossa América portuguesa. E essas missões, elas eram realizadas pelos jesuítas, né? E aí elas vinham com esse intuito mesmo de dar educação, ensinar a cantar, ensinar o português, ensinar a religião, né? E a cultura, então, europeia. Para a gente terminar, nós vamos fazer aqui uma questão, né? O nosso exercitando. E vamos lá, pessoal. O processo de conquista da América pelos estados europeus na época moderna foi possível com o uso da força militar, da exploração econômica e da imposição de valores culturais aos povos indígenas americanos. A partir dessa constatação, deve ser assinalado que a colonização inglesa na América do Norte desenvolveu relações pacíficas com os povos indígenas locais em razão de interesses comerciais e da necessidade de conseguir aliados para enfrentar os espanhóis. B. A colonização portuguesa em partes da América do Sul exterminou os indígenas, visto como inúteis para o trabalho, e eliminou sua herança cultural ao longo da montagem e desenvolvimento da colonização. C. A colonização espanhola se utilizou em áreas como o Planalto Mexicano e a região andina, de hierarquias sociais e formas de trabalho desenvolvidas pelas civilizações indígenas ali existentes, que foram aproveitadas em benefício da dominação metropolitana. D. Ao contrário do que aconteceu na América do Norte, a colonização inglesa no Caribe e em partes da América do Sul recorreu largamente à escravização, né, indígena como forma de contornar o monopólio do tráfico de africanos exercidos pelos espanhóis, né? E a conquista da América pelos espanhóis não está relacionada à expansão da fé cristã. Por exemplo, né, os objetivos de Hernán Cortés ao conquistar os astecas e Francisco Pizarro, conquistador dos incas, era somente saquear ouro, prata, né, e retornar depois para a Espanha aí com títulos de nobreza. Pessoal, temos como alternativa correta a letra C, né? Essa colonização que já utilizou formas e organizações de trabalho, então, desses povos, ok? Não esqueçam de acessar a plataforma e tenham bons estudos aí em casa e até a próxima.